Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, 30 dias com Deus. Eu, honestamente, sempre, tô falando isso, abrindo esses vídeos, o quanto tem sido muito transformador tudo isso, todos esses dias. E uma das coisas que mais me chama atenção nesse processo foi o fato de me manter atento. Porque muitas das vezes a gente se questiona acerca de que Deus não fala com a gente, mas ele fala o tempo todo. Talvez nós que não estamos dispostos a ouvir ou não estamos inclinados a ouvir a voz do Senhor. Não necessariamente uma voz audível, mas uma determinada situação, circunstância que fará com que você consiga discernir realmente de onde vem aquilo, de onde vem aquele insight, de onde vem aquela ideia, de onde vem aquele sentimento, de onde vem uma convicção. Muitas das vezes é uma convicção que você sabe, mas não sabe o porquê sabe, né? Eu contei num dos vídeos anteriores, não me recordo qual, certa vez eu tava... Você vai entender que tem tudo a ver com o vídeo de hoje, que eu fui levar meu filho pra cortar o cabelo. E eu tive essa memória hoje muito latente, essa lembrança muito latente. Então, em um desses vídeos anteriores, eu contei certa vez que eu tava na casa dos meus avós. Na verdade, são os avós da Andressa, mas que eu considero meus avós. Meus avós, eles já são falecidos. Na verdade, só tenho um avô. E tinha lá uns parentes deles, né? Próximos. E a gente tava conversando. E nessa época eu estava muito mergulhado na questão de estudar filosofia, de estudar neurociência. Porque o que acontece? Eu falei num desses vídeos também anteriores, que eu não me recordo, eu sempre fui muito rotulado como burro. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe isso, não sabe aquilo. E quando, de fato, eu comecei a entender, a me descobrir, a entender que o meu cérebro ele funcionava de uma forma diferente, né? A minha dificuldade de reter a minha atenção, enfim. E aí eu fui no médico, enfim. E aí o médico me diagnosticou e a partir daquilo dali eu comecei a ser medicado e aquilo dali melhorou muito a minha vida. Porque eu consegui entender que não era que eu era burro. Não é que eu não sabia ler e escrever. É porque eu não praticava aquilo dali, porque eu não conseguia me reter naquilo dali. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo alguma coisa estudando. Se uma folha cair aqui, eu vou virar para ver a folha. Só que o custo para o meu cérebro para voltar a atenção para cá é muito forte. E eu não consigo voltar de onde eu estava. Eu tenho que começar tudo de novo. Então, eu precisava me treinar acerca de me controlar, me treinar acerca de me concentrar. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas vocês vão entender o porquê disso. Quando eu entendi isso, eu me tornei uma pessoa um pouco obcecada em estudar, obcecada em ler, porque eu comecei a gostar e ter prazer naquilo dali, algo que eu não gostava, mas eu não sabia o porquê que eu não gostava. E aí, eu estava muito mergulhado estudando sobre filosofia, sobre neurociência, sobre cognição, sobre comportamento humano, e aí eu comecei a estudar muito sobre essas questões. E certamente quando você começa a estudar sobre determinados assuntos, a tua mente ela começa a se abrir. Porque o que diferencia as pessoas no mundo é o nível daquilo que elas sabem. O que diferencia uma pessoa que é pobre de uma pessoa que é rica? É o quanto de conhecimento elas têm e o quanto elas aplicam aquilo dali. Basicamente é isso. Uma pessoa que é melhor sucedida, ela conhece mais do que a outra. É isso. Ah, Vinícius, mas tem pessoas que não têm tanta oportunidade. Cara, hoje isso não é mais uma desculpa. Talvez pode ser que você não tenha uma oportunidade, talvez, de fazer uma faculdade. Eu também não tinha, mas eu consegui fazer. Eu fui bolsista 100% na faculdade. Eu não tinha dinheiro nem para me alimentar direito. Aos trancos e barrancos eu fiz. Eu não estou dizendo que não exista pessoas em situações de miserabilidade gigantesca, que não tem nenhum acesso a um telefone, não tem acesso à internet. Isso não é o seu caso, que está aqui me assistindo, né? Então, basicamente era isso que diferencia. E eu comecei a ficar meio lunático nessas coisas, assim, de estudar muito. Ao ponto de Andressa achar que eu tava ficando louco.
Porque eu comecei a estudar sobre física quântica, eu comecei a estudar sobre metafísica, eu comecei a estudar sobre a inteligência emocional, comportamento humano, e aí programação, vias neurais, e por aí foi. E aí eu estava sentado na mesa, lá com o pessoal, e eu sempre gostei muito de entender mais sobre a Bíblia, né? Só que a forma com a qual diziam pra mim sobre a Bíblia, não, porque é muito difícil, porque é muito complexo, que você tem que ser muito inteligente pra você entender a Bíblia. Na época, isso era muito normal você ouvir isso. Que isso dali era como se fosse um privilégio, entre aspas, de pessoas que conseguiam realmente viver uma vida para ler a Bíblia, como pastores, líderes, afins. Então, foi uma coisa que eu sempre lutei pra não me debruçar sobre aquilo dali. Mas eu falei assim, cara, se eu não consigo ler porque é muito complexo, então eu vou procurar referências sobre isso e vou aprender um pouco com eles. Então eu tinha essa linha, né, de entender a Bíblia, de entender a natureza humana, de entender o comportamento humano, o cérebro, motivações, enfim. E quando eu estava sentado nessa mesa, a gente começou a conversar. E eles dois ficaram bem encantados, assim, dava pra ver, porque depois eles disseram assim, cara, você é muito inteligente e você deveria fazer parte do nosso grupo. Eles tinham um grupo espírita e tudo mais, e você ajudaria muito e tal, papapá. E aí eles perguntaram se eu tinha alguma religião, se eu acreditava em alguma coisa, e eu refuguei naquele momento. E foi uma das sensações piores que eu tive na minha vida depois, porque eu não percebi que estava fazendo aquilo, sabe? Eu não percebi que eu estava fazendo aquilo. Eu meio que disse que sim, mas disse que não, disse que eu acreditava. Falei, não, eu acredito em Jesus, em Deus e tudo mais, mas esse negócio, não sei o quê, e papapá. Enfim, eu fui tentar fazer uma besteirada do caramba, que eu não fazia ideia da quantidade de besteira que eu tava falando. E aí eu peguei, beleza, passou, e eu entrei no carro para vir para casa. A Andressa meio que ficou com a cara um pouco fechada, mas eu não entendi muito bem. E aí dentro do carro ela chamou a minha atenção. Eu tentei justificar, mas era injustificável. Porque quando ela chamou minha atenção, eu senti aquela pancada, sabe? Eu falei, não, aí, mais, não sei o quê. Papapá. Você vai ver que o insensato, ele sempre vai ter esse discurso. Sim, mais, não, mais, sim, mais, não é bem assim, não, não é mais. Tipo, isso é clássico de uma pessoa insensata. Sim, mais, não mais. É clássico disso. E durante muito tempo eu fiquei pensativo sobre isso. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre neutralidade. Sobre a gente ser neutro. Nesse momento eu quis ser neutro. E por que ser neutro é bom, entre muitas aspas? Porque normalmente pessoas que são neutras são pessoas que vão ter dificuldades de entendimento sobre a sua própria identidade, sobre as suas próprias convicções. São pessoas que normalmente não se bastam em si. Elas precisam da atenção, elas precisam ser aceitas por outras pessoas. E de fato foi o que eu fiz. Eu queria ser aceito porque, de certa forma, eles massagearam o meu ego naquele momento, dizendo que eu era muito inteligente, que eu sabia muita coisa. Na verdade, não é que eu sei muita coisa, não é que eu sou muito inteligente. É que talvez eu sei um pouco mais do que ele sabia sobre um determinado assunto. E talvez se ele fosse conversar comigo sobre aquilo que ele sabe, que ele é um banqueiro, ele saberia muito mais. Né? Ele me daria um banho sobre determinadas coisas que eu não faço a mínima ideia de como seja. Só que talvez o meu conhecimento sobre questões, sobre a vida, sobre comportamento, e talvez por ser novo naquela época, aquilo dali, tipo, nossa, é diferente. Só que foi a maior merda que eu fiz, me desculpa aqui o termo, né? Porque eu me tornei neutro. Simplesmente para que eu pudesse ser aceito e tivesse a atenção de outras pessoas. Tudo isso por orgulho e vaidade, que é um dos pecados capitais. O que é a vaidade? A própria palavra vaidade, ela vem, né, carregada de si, que é uma pessoa... O que é uma pessoa vaidosa? É uma pessoa que é vazia de si.
Depois vocês pesquisam para vocês entenderem realmente a origem disso. Uma pessoa vaidosa é uma pessoa que é vazia de si. Logo, essa pessoa ela precisa de adornos, adereços, situações para que ela possa, de certa forma, chamar atenção, escandalizar, seja com uma roupa, seja com um comportamento, seja com uma exposição do corpo. Porque, de certa forma, o que isso acontece? As pessoas olham, nossa, mas você é muito vaidosa. Uma pessoa que tem um hiper cuidado, ela mesmo às vezes se confunde. Tá tudo bem, você deve se cuidar, mas você não deve entender as motivações por detrás daquilo que você está fazendo. E isso foi uma coisa que ficou martelando em mim muito tempo. Qual que é a motivação por trás disso que você está fazendo para essa pessoa? Qual que é a motivação por detrás disso que você está fazendo nesse quesito assim, assado? Sim, temos que ser intencionais naquilo que fazemos, mas nós precisamos entender qual que é o ponto dessa intencionalidade sobre o nosso próprio orgulho, sobre a nossa própria vaidade, o vazio de si. E aí eu busco preencher de outras formas. Busco preencher pela opinião do outro, pelo reconhecimento do outro. Pra quê? Porque eu preciso ficar bem com todos. É o clássico política da boa vizinhança. Então eu me torno neutro. Né? Se eu tiver com um grupo de pessoas que falam que é legal determinada coisa, eu aplaudo, depois eu saio daquele grupo e eu estou num grupo que é o oposto desse grupo e eles falam sobre determinada coisa, eu também aplaudo. Ah, Vinícius, mas isso não acontece. Acontece, só que você precisa entender que muitas das vezes as coisas elas não vêm de forma escrachada sobre a tua cara. Ela vem de forma que parece legítimo aquele sentimento. Por isso que sempre vai ouvir o sim mais, o não mais, sempre vai ter uma boa justificativa para aquilo que você está fazendo. Se você perguntar para uma mulher o porquê que ela usa determinado tipo de roupa, ela vai dizer que é para se sentir bem. Não, eu gosto de me vestir assim, com pouca roupa, porque eu me sinto bem. Isso me faz bem. Mas será que você não consegue se sentir bem vestindo uma roupa que não escandaliza tanto? Tudo é motivação por detrás daquilo que se faz. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para criticar, não é isso. É apenas uma forma de trazer um exemplo para que vocês possam entender. Existem razões comportamentais, psicológicas que fazem muitas das vezes esse determinado tipo de coisas acontecerem. Talvez foi uma criança, uma mulher que foi criada em um lar que meio que, de certa forma, estimularam esse processo de erotização dela. E por conta desse processo de erotização, essa criancinha que antes era pequenininha, lindinha, que ficava rebolando e todo mundo aplaudia, e ela tinha a atenção de todo mundo rindo, e ela cresce, e ela começa a perder isso, e ela tem uma memória gravada que ela começa a agir de uma forma inconsciente, escandalizando dessa forma. Mas enfim, não é tema para isso aqui. Mas é só para vocês entenderem que isso, muitas das vezes, a grande parte do ser humano ele vai viver em neutralidade, para que ele possa atrair ou chamar a atenção ao ponto de chegar um momento ao qual você vai potencializar as formas de chamar a atenção. Ou você vai chamar a atenção por ter uma opinião muito extrema, dos seus valores e princípios muito bem estabelecidos na palavra. Isso também pode te dar relevância. Só que é mais difícil, porque isso torna você odiado pelo outro lado. E a gente busca a neutralidade. A neutralidade nada mais é do que uma omissão. Eu sou omisso. Então eu me torno neutro. E isso não é possível no reino dos céus. Isso não é possível para quem pretende viver realmente uma vida pautada em princípios, porque ou você espelha aquilo que Jesus é, ou você espelha aquilo que o diabo é. E não me torno omisso àquilo dali. E hoje, quando eu fui levar meu filho para cortar o cabelo, entrou nesse determinado assunto. E esse rapaz que é meu amigo, ele começou a falar, não, porque aí, pô, depende e tal, você precisa ter um pensamento livre e aberto. Eu falei, não, eu concordo, você precisa ter um pensamento livre ao ponto de você entender e compreender, ser inteligente o bastante, talvez você esteja tendo um pouco de dificuldade com algumas coisas que eu falei, mas faz tudo a ver com o que eu vou falar agora.
O que nos torna seres humanos melhores é entender que tá tudo bem eu não concordar com tudo aquilo que você diz, mas isso não torna você o meu inimigo, isso não torna você uma pessoa horrível. Às vezes o ser humano ele tem uma incapacidade de lidar com determinadas situações às quais eu não concordo, certo? Ao ponto de que a outra pessoa se torna meu inimigo por conta de uma opinião. Possivelmente você viu isso muito acontecer em épocas de política. Então a gente começa a confundir isso. E cara, eu aprendi durante um vídeo que eu tava vendo de um major da polícia. Ele disse que muitas das vezes ele se força a ouvir coisas que ele não gosta de ouvir ou que ele não concorda para perceber e entender o ponto de vista daquilo dali e perceber que você também pode tirar algum ensinamento daquilo dali. Né? Obviamente dentro dos seus princípios e valores morais. Ok? Só que isso só é positivo quando, foi o que eu falei para esse meu amigo, eu falei, tá tudo bem você ter um pensamento aberto, mas você não pode ser neutro. Porque o que sustenta a tua posição é uma base. E quem te sustenta nisso? Não, eu entendi tudo mais, mas é complicado porque às vezes a gente vê uns determinados crentes que falam assim, tipo assim, você vai vir por amor ou pela dor? Eu falei, então, isso é um processo de imputar. Nem Jesus imputou em nós a obrigatoriedade de servir e de amar ele. Tanto que quando ele criou Adão e Eva, ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal e deixou com que eles decidissem aquilo que eles queriam. Deus ele é tão misericordioso, ele nos ama tanto, que mesmo sabendo que haveria a possibilidade de comermos da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele não tirou de nós o direito de escolher o caminho que queríamos percorrer. Porque se Deus fosse um Deus possessivo, ele não teria colocado aquilo dali e o mundo não seria do jeito que é. Porque amar, que é o que o Deus Todo-Poderoso tem por nós, o amor inexplicável, não é me aprisionar. É entender que nós amamos Ele de tal forma que nada que me parece agradável se compara àquilo que Ele é. E eu creio, eu, Vinícius, creio, que é isso que Deus busca em nossos corações. A renúncia de si. Renunciar a si mesmo. Viver uma vida sem opções. Entendendo que Ele é o único caminho. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E foi o que eu disse para esse amigo. E aí ele entrou numa questão de, tipo, imputar. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Porque ele falou que ele é meio, tipo, meio ateu, meio não ateu e tudo mais. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Se você olhar para um banco, ou agora que uma lojinha apontece um mercado, alguém entra com a camisa do Michael Jordan, rouba aquele mercado, sai daquele mercado, roubou as pessoas lá e ele sai do mercado. O fato daquela pessoa estar utilizando aquela camisa do Michael Jordan significa que ela representa quem o Michael Jordan é? Ele não. Falei, assim é Deus. O fato de pessoas terem apresentado ele de uma forma distorcida para você não significa que é aquilo que ele é. Porque não existe uma forma de explicar quem Deus é. Preste atenção. Essa garrafa tá com água, ok? Tá com um pouquinho, mas tá com água. Essa água que eu acabei de beber, ela tá quente, morna ou gelada? Você não sabe, porque você não bebeu. Então você não tem como saber. E isso é Deus. Você precisa experienciar e viver quem Ele é para que você possa conhecer quem Ele é. E não conhecer da forma com a qual as pessoas te apresentam. Espero que você tenha conseguido entender.
Não existe como explicar quem Deus é. Porque ele é. Eu sou, eu sou. Ele é. Deus não é um ser, Deus não é... Tanto que quando perguntaram para Jesus quem é Deus, ele disse, Deus é espírito. Não disse Deus é um espírito. É espírito. Tanto que quando Jesus ele é crucificado e ele fala, né? Eu devolvo eu devolvo o espírito a ti. Estou te devolvendo aquilo que você deixou comigo durante um período. Então Deus ele é espírito. Ele não é vários espíritos. Então, às vezes, a forma com a qual as coisas acontecem, de apresentar Deus para você, não representa aquilo que ele é. E aí até eu disse para ele, eu falei assim, muitas das vezes o que atrapalha Deus é o fã-clube. Porque existem pessoas que têm talvez uma visão distorcida, pautadas em cima das suas próprias lentes, que não experienciaram realmente quem ele é. E isso faz toda a diferença na nossa jornada de fé. Eu falo por mim. Uma coisa é você... se você for conversar... Deixa eu voltar aqui um passo. Se você conversar às vezes com um pastor, com um líder, com um apóstolo, com um teólogo, com um padre, com um estudioso, você vai perceber que talvez eles sabem muito sobre Deus. Mas existe uma diferença muito grande de você saber sobre Deus e você conhecer a Deus. Talvez você sabe muito sobre uma pessoa, mas você não conhece essa pessoa, porque o conhecer precisa ser experienciado, contemplado, vivenciado. E foi isso que eu respondi para ele. E eu disse que quando a gente é neutro, nada mais que estamos fazendo é buscar uma aceitação. Mas se eu preciso ser aceito por alguém, isso significa que eu mesmo não me aceito? Então eu preciso que alguém valide isso em mim, pela minha vulnerabilidade de identidade. A incerteza. O que vão pensar de mim? Então, nessa primeira história que eu contei pra vocês, eu fui omisso. E houve outras situações que eu também fui omisso ao ponto de não me posicionar ou não falar por conta de... eu não quero gerar... Não é que eu tenha que defender Deus, não é que eu tenha que debater com as pessoas. Eu apenas tenho que defender aquilo que eu creio, aquilo que eu estou firmado, sem atacar o outro, sem ofender o outro e concordar com o outro. Não, tá tudo bem isso que você acredita, mas isso não é o que eu acredito. E o que acontece é que as pessoas querem imputar isso. Não, se você não acredita, você vai para o inferno. Então o que acontece é que muitas pessoas servem a Deus ou aceitam a Deus não para viver, contemplar a Deus, mas simplesmente só para não ir para o inferno. Que tá tudo bem, é uma excelente alternativa também. Mas é como se você estivesse fazendo algo somente por medo. E não por uma vontade de conhecer quem ele é. E aí no dia de hoje, quando eu tava tendo esse debate com esse meu amigo, tinha outras pessoas, inclusive entrou um cara da Universal, e ele começou a falar determinadas coisas, aí começou a falar outras pessoas falando determinadas coisas, e aí chegou um momento que eu entendi que eu tinha que me posicionar e eu não podia ser neutro naquele momento. Me posicionar no sentido de tipo assim, olha, o que eu acredito é nisso. É na palavra, é nisso, 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 nisso. Isso não me torna melhor do que você, isso não me torna superior a você, isso não me torna inferior a você, isso não me torna pior do que você. Eu só tô te dizendo que precisamos ter um lado, porque não existe neutralidade. Lá em Mateus 10, eu até separei esse versículo aqui, lá em Mateus 10, do versículo 32 e 33, diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Lucas 11, 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo não ajuda a espalhar. A gente precisa entender isso. Eu estou com ele ou não? Quem é comigo
é contra mim. Quem não é comigo é contra mim. Apocalipse é dos versículos que eu mais meditei desde essa época. Assim porque você não é quente nem frio, hei de vomitá-lo. Ou melhor dizendo, assim porque você é morno, não é frio e nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, pessoas mornas são pessoas omissas, pessoas mornas são pessoas medíocres, pessoas mornas são pessoas neutras. Imagina um médico morno. O médico morno é aquele que vai estar no meio da cirurgia, deu o horário dele ir embora, ele vai. Um bombeiro morno. Ó, deu meu horário aqui. Depois tô indo pro batalhão, vai vir outra equipe para terminar de apagar o fogo ou terminar de resgatar as pessoas. Por quê? Porque eu tô em cima do muro. Ou eu estou na causa ou eu estou fora da causa. O meio disso tô indo chamar alguém. Tô indo lá porque acabou meu horário. Já fiz a minha parte. E aí, quando eu cheguei em casa, eu até falei com a Andressa. Eu falei a importância de você se manter firme. Porque as coisas irão chegar até você de uma forma muito sutil para poder minar aquilo que você está constantemente regando, querendo fazer com que essas raízes elas se estabeleçam melhor. E muitas das vezes em uma dessa que você nega para se sentir bem. Por vergonha. Ah, o crentinho lá. E aquilo que eu falei em algum desses vídeos, a gente só se incomoda com aquilo que a gente concorda. Se eu sei que eu não sou aquilo, por que eu tenho que me concordar com aquilo dali? Muitas das vezes quem não sabe quem é, aceita a identidade que qualquer outra pessoa coloca sobre você. A pessoa te xinga, te ofende e você fica extremamente irritado com aquilo dali, perde o seu controle ao ponto de você cometer algum tipo, até mesmo de crime, pelo simples fato de você não saber quem você é. A gente precisa entender que contemplar o caminho é mais importante do que o caminho. E eu confesso que isso é uma das coisas mais difíceis pra mim. Seja pra fazer uma viagenzinha aí de um lado pro outro, eu fico naquele tipo, bora, eu quero chegar logo no fim, eu quero resolver e eu quero vazar. Então muitas das vezes eu posso perder o momento de estar presente naquilo. Isso sempre foi uma coisa também que eu conversei muito com a minha mulher. Eu falei, a gente precisa começar a entender o momento e a importância de estarmos presentes um com o outro. Porque muitas das vezes no passado a gente se pegava, um do lado do outro, cada um mexendo no celular, de braço cruzado, um deitado para um lado, o outro deitado para o outro. E aí muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo. Então a gente precisa estar presente naquilo que a gente está fazendo. E o fato disso ter acontecido no dia de hoje marcou realmente um selo na minha mente sobre a importância de não ser neutro. Por quê? Porque você vai ser totalmente acusado a todo momento. Aqui na internet, por exemplo, aqui no canal do YouTube, constantemente as pessoas... Constantemente não, vamos lá. Eventualmente, quando mais eu fazia mais live, né? E às vezes eu fazia algum tipo de citação, eu mostrava algum tipo de história da Bíblia, um exemplo de uma história, uma metáfora, alguma coisa desse tipo. Mas acontecia mais quando eu falava da Bíblia, de pessoas começarem a comentar. Ah, agora virou culto, ah, agora virou pastor, ah, agora não sei o que, ah, agora não sei o que lá. E eu, certa vez, eu respondi, falei, olha, independente do que você acredite ou não, se você gosta ou não, eu tô aqui para poder contribuir, certamente, mas não é o fato de você vir aqui no comentário tentar, de certa forma, aparecer ou tentar, de certa forma, me denegrir, me ridicularizar acerca daquilo que eu acredito sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, vai fazer com que eu pare de falar sobre ele, porque todas as vezes que eu tiver a possibilidade de falar sobre quem ele é, eu irei falar, ponto final. Se você não gosta, procure outras pessoas as quais combinam com você. Só que isso não te dá o direito de chegar aqui e querer me ridicularizar e discutir, espernear. Seja adulto, pô. Um homem barbado
infantilizado. Cresce e amadurece. Não significa que alguma pessoa falou algo que você não gosta, que você tá empossado do direito de humilhar, denegrir aquela outra pessoa. Seja adulto, seja homem, seja coerente, seja forte. Isso é coisa de pessoas fracas, frouxas, covardes, sensíveis ao ponto de que não conseguem nem sustentar a sua própria posição ou ouvir algo que você não é agradável aos seus olhos. Não faz sentido. Então, meu conselho para você no vídeo de hoje, não seja neutro. Certa vez eu ouvi uma história e eu encerro esse vídeo. Um homem estava contando uma história de que tinha um rapaz em cima do muro. Talvez você já ouviu essa história. Do lado tinham os anjos do Senhor e do outro lado tinham os demônios. O lado onde estavam os anjos do Senhor, eles clamavam a todo tempo, vem pra cá, vem pra cá. E eles gritavam, chamavam aquela pessoa. E do outro lado, os demônios apenas sorriam. Estavam rindo, alegres, contentes. E aquele rapaz em cima daquele muro se viu numa situação indecisa. Ele, por que esse lado está clamando tanto, chamando tanto por mim, e esse outro lado não? E aí ele perguntou para os demônios, por que vocês não estão me chamando como os anjos estão me chamando? E os demônios disseram, porque esse muro é meu. Eu não sei se vocês conseguiram entender. O muro já é dele. Porque não és quente nem frio, hei de vomitá-lo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá o seu like, comenta. Tamo junto e até o próximo vídeo.